Estamos de volta com Família na Real. Quer ver algum tema aqui no programa? Então manda pra gente sua sugestão. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no seu vídeo. Bom, hoje eu recebo a delegada, a doutora Natália Sampaio, para falar sobre os direitos das mulheres e a proteção contra a violência doméstica. Doutora Natália, mais uma vez, obrigada. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, muito esclarecedor, especialmente para você, mulher, telespectadora aqui do nosso Família na Real, onde a gente está tentando aqui de forma mais acessível possível falar sobre um tema que é tão sensível para a mulher, para os familiares também, né, que essa mulher, ela está envolvida muitas vezes ali dentro da casa dela, e para que ela tome coragem, às vezes, não é, doutora Natália, ela precisa até desse apoio familiar muito forte. Então, a gente tem tratado esse tema aqui de uma forma muito esclarecedora com a doutora Natália. E aí, eu queria entrar agora, doutora Natália, sobre o passo a passo, né? O que é que a mulher deve fazer ao sofrer violência doméstica? A partir do momento que a mulher se identificar como vítima, porque como a gente até conversou, muitas mulheres nem se veem como vítima, até mesmo a vergonha, né, que muitas sentem, acaba meio que tentando esconder aquela situação que é latente, que é visível. Antes de mais nada, se reconhecer como vítima e não se vitimizar no sentido de se diminuir. Buscar ajuda, como a senhora mesmo falou, é importante a questão do apoio familiar. Muitas vezes mulheres deixam de denunciar porque se sentem julgadas, que não são apoiadas pelos familiares. E o papel importantíssimo dos órgãos públicos, até novamente eu enfatizo, uma assistência social atuante nos municípios para que haja um acolhimento, essa parceria entre a delegacia de polícia e a questão do município é importante, até para que haja um encaminhamento dessa mulher que buscou ajuda. E, sem dúvida nenhuma, não se calar. Uma das coisas que eu sempre bato é no sentido de denunciar. Se eu sou vítima de violência, é importantíssimo que eu rompa esse ciclo e denuncie esse agressor. Muitos agressores, eles têm continuidade em relação a parceiras no contexto da violência. Quando a gente vai investigar, a gente vê, tem boletim de ocorrência já constando outra vítima, ex-companheira. Então, a denúncia é importante. E eu chamo a atenção não somente para a vítima, tem-se a mania de culpabilizar a vítima pela questão de denunciar. E eu que sou parente, que sou vizinho e me calo, vendo uma mulher sendo agredida. O papel de denunciar é de todos nós. E eu acredito que seja muito importante a gente trazer justamente a questão dos canais, enfatizar que esses canais de denúncia não existe a identificação. Muitas pessoas deixam de denunciar porque não querem se comprometer. Então, o rompimento, esse fechamento desse ciclo, ele tem como ponto inicial a questão da denúncia. Doutora Natália, você tocou aí num ponto importante, que é a questão do apoio da família. Eu até destaco aqui, todos devem acompanhar o caso da Ana Hickman, né? A gente sempre traz esses casos aí dos famosos, porque eles nos ajudam a entender melhor os temas e até fixar melhor. Então, a Ana Hickman, segundo noticia, segundo ela fala em suas redes sociais, ela sofreu bastante violência doméstica. E ela fala muito que a mãe dela, por conta da geração que a mãe dela, enfim, viveu, ela não apoiava a Ana nesse sentido de que ela denunciasse. Ela sempre dizia: minha filha, você tem que aguentar, você tem que ficar com ele pelo seu filho, você é uma mulher casada. A gente vê muito isso nas gerações antigas, não é isso, Natália? E como é importante a família dar esse apoio, tentar entender o que está acontecendo, porque muitas vezes a gente subestima, exatamente como você diz, julga, não é isso? É verdade. E eu até chamo, eu nem digo mais tão antigamente, ainda se tem essa necessidade de manutenção de um relacionamento por simples satisfação social. Ou mesmo a situação de mulheres que permanecem nesse contexto no que concerne ao futuro dos filhos. Eu já peguei vários casos, doutora, que a vítima ela permaneceu nesse contexto justamente porque tinha receio que, caso se separasse, aquele
aquele homem que estava no contexto de provedor sairia e como é que ficariam os filhos? Sim. Como é que eu vou conseguir sustentar meus filhos se eu abrir mão da minha vida profissional para cuidar do lar? Então, muitas mulheres realmente permanecem nesse contexto devido a filhos, a questão, a dependência econômica. E esse caso da Ana Hickman, eu também até pontuo uma coisa importante, porque eu até digo que a violência doméstica familiar, ela não tem raça, ela não tem cor, ela não tem classe social. Então, a gente vê a Ana Hickman, uma mulher que é referência mundial de beleza, de empreendedorismo, de garra, né? Vem de uma classe social bem abastada e foi vítima de violência. Inclusive então, de várias, segundo ela, patrimonial. Lógico que, assim, no contexto, o maior número de pessoas, de mulheres vítimas, são mulheres negras e periféricas, né? Os números nos trazem isso. Mas também casos como esse nos mostram que qualquer mulher pode ser vítima de violência. Exatamente. E como ela demorou para denunciar, segundo ela mesma diz, né? Então, é claro que esse processo ele está em sigilo, tem muitas questões envolvidas, mas eu citei porque é um caso complexo que envolve tudo relacionado à violência, todos os tipos de violências. Doutora Natália, a gente conversou também já sobre a questão das medidas protetivas. Então, eu queria aprofundar mais esse tema, falando como é que funcionam as medidas, se toda mulher tem direito a essa proteção das medidas, se existe essa necessidade de fazer o boletim de ocorrência. Você já até falou, mas eu queria aprofundar mais sobre o alcance dessas medidas. Então, como é o que a mulher de fato tem ali inicialmente para a sua proteção. Vamos dizer assim, olha, é isso aqui na hora que ela denuncia e depois a gente vai apurar tudo. É isso? Doutora, antes de mais nada, ela tem que estar passando por uma das formas previstas como violência doméstica familiar, seja física, sexual, patrimonial, moral, psicológica, ela tem que estar passando por isso. Como eu disse, a legislação ela vai mudando de acordo com as demandas, né? Então, uma alteração que foi muito importante veio através de uma lei em 2023, que trouxe justamente, olha, se a mulher estiver sendo vítima de violência doméstica familiar, ela pode sim pedir a medida protetiva de urgência, é um direito importantíssimo para essa mulher, ela não precisa está no contexto de um inquérito policial instaurado, a necessidade de haver um registro de ocorrência, isso a lei não exige mais, mas é necessário que ela esteja nessa situação de violência, como a gente mesmo pontuou. Essa medida protetiva ela vai valer até quando essa medida protetiva, aliás, essa violência perdurar. Então, entre as medidas protetivas que a lei prevê, afastamento do lar, a proibição de aproximação, a proibição, e eu chamo um alerta para essa que tem muito descumprimento e as mulheres não percebem que houve o descumprimento, que é justamente a proibição de contato. Então, quando a gente fala contato, é qualquer tipo de contato, inclusive o virtual. Ou seja, o agressor muitas vezes está no contexto de uma medida protetiva vigente, manda mensagem para a vítima, seja em qualquer contexto, a lei fala descumprimento de uma medida. Não interessa se ele mandou para isso ou aquilo, já está ciente da medida que não pode entrar em contato, está descumprindo. Não menospreze esse tipo de situação. Nós já tivemos vários casos de tentativa de feminicídio que, conversando com a vítima, ele mandava mensagem ameaçando, já estava descumprindo. Muitas mulheres, elas não denunciam, ele não é capaz de fazer. Ninguém sabe o que o outro é capaz de fazer. Isso. Então, se você tem um direito, você está com a medida protetiva vigente, não desmereça esse direito. Faça uso dele e denuncie. A própria lei traz o crime de descumprimento de medida protetiva. Que também é o mesmo procedimento, doutora Natália, falando um pouco do que a mulher deve fazer no caso de esse descumprimento. Então, no caso que você citou sobre contato virtual, ela pode sim ir à delegacia, é isso? Dizer, olha, eu estou recebendo mensagem aqui do agressor, mostra, é isso? Exato, pode procurar. Numa situação flagrancial, por exemplo, eu estou em casa e o meu agressor, que tem a medida já está valendo, está na porta da minha casa.
190, aciona a polícia militar, isso já é uma situação flagrancial de descumprimento de medida protetiva. Eu já vi casos de mulheres sendo salvas justamente porque houve o contexto de descumprimento e logo acionou a polícia militar. E estão hoje para contar a história. Porque tem muitas que, por não denunciar, infelizmente, chegaram à situação irreversível que é o feminicídio. E eu falo denunciar, alerto novamente, não é um dever só da vítima, é de toda e qualquer pessoa que tiver ciência, realize a denúncia, salve a vida dessa mulher. Doutora Natália, e quais são os canais de denúncia que você destacaria aqui, que a gente pode até colocar na tela? Temos o Disque 180, né, que é justamente voltado para a denúncia no contexto de violência doméstica familiar. Temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, também pode ser utilizado. O 190, que é a Polícia Militar. As delegacias das mulheres, né, aqui no Piauí nós temos ao todo 23 delegacias, dentre as quais nós temos a Casa da Mulher Brasileira, como a gente pontuou. Sim. Aqui em Teresina, que é um atendimento multidisciplinar. Também temos o WhatsApp Ei Minha Irmã Não Se Cale, que veio por meio da Secretaria das Mulheres, o aplicativo Júlia, né, do TJ aqui do Piauí, que através dele, por meio do WhatsApp, é possível, inclusive, pedir a medida protetiva e vem sido concedida em tempo recorde pelo Poder Judiciário. E são canais que podem ser utilizados tanto pela vítima como por qualquer um. E repito, não há identificação denunciante. Então, se você não denuncia porque não quer se comprometer, você não tem mais essa desculpa de se calar. Salve essa vida e denuncie. Doutora Natália, na área de família que nós atuamos diretamente, uma dúvida muito grande da mulher vítima de violência é sobre ela permanecer no lar. Nós sabemos que existe atualmente o entendimento do STJ é no sentido de que aquele que fica, né, no lar, que é o que era da família, ele às vezes tem que pagar um aluguel para o outro porque ele permaneceu no lar. Na situação de violência doméstica, quais tem sido o entendimento em relação à mãe ficar ali, se tiver filhos, com os filhos, né, se ela perde os direitos dela, se os juízes têm concedido esse afastamento do lar, até por causa da medida protetiva, e ela às vezes não tem para onde ir, não é isso? Tem sido uma tendência, que bom que tem sido uma tendência do Poder Judiciário, a permanência do direito da mulher em ficar no lar com os seus filhos. Mas há muito tempo era uma necessidade, que era um direito que não era previsto para as mulheres. Quantas saíram de casa só com a roupa do corpo e não tinham para onde ir e tinha que primeiro se resolver uma questão de partilha. E como é que ficaria essa mulher? Sim. E esses filhos, que no geral as mulheres levavam os filhos. Então, graças a Deus, eu chego até a falar assim, porque muitas mulheres se sentiam desassistidas nesse sentido e o Poder Judiciário tem levado isso como uma tendência nas suas decisões. Sem dúvida. A própria legislação também traz fatores muito importantes, que é a manutenção do vínculo empregatício de mulheres que tiveram que se afastar devido ao contexto de violência doméstica familiar, a questão da preferência da matrícula em escolas próximas ao domicílio. Então, são evoluções legislativas e jurisprudenciais importantíssimos para a gente conseguir manter minimamente possível esses direitos, são importantes, que são, no contexto de violência doméstica familiar, deixados de lado. Então, nessas situações que você ponderou, doutora Natália, basta que ela apresente ali a decisão judicial, é isso, do juiz concedendo essa medida, não é? Exato. No caso, por exemplo, de um benefício empregatício. Verdade. A própria lei também traz, acrescentando, a questão do tratamento. Muitas mulheres que passaram por uma situação de violência física, tiveram que passar por algum tipo de tratamento, é obrigatório esse ressarcimento, né, por parte do agressor. E, de fato, como foi bem pontuado pela senhora, não precisa mais ter que esperar uma partilha de bens para que seja concedido esse direito fundamental da mulher, né? Como a gente já vem trazendo, muitas mulheres, elas permanecem no contexto pela dependência econômica. Então, são donas de casa e permanecem nesse contexto porque não tem para onde ir. Então, a partir do momento que eu passo a assegurar esse direito para a mulher, eu encorajo ela a romper esse ciclo de violência. Excelente. Doutora Natália, a gente já continua o nosso bate-papo.